Consideremos esse ponto e digamos, ou Deus existe ou Deus não existe. Mas qual alternativa escolher? A razão não pode determinar nada. Existe um infinito caos a nos dividir. No ponto extremo dessa distância infinita, uma moeda está sendo girada e terminará por cair como cara ou coroa. Em que você aposta? Blaise Pascal, Memórias Póstumas, 1844. Isso que você ouviu é a famosa aposta de Pascal. A aposta de Pascal, na verdade, é uma grande covardia, onde Pascal mostra todo o seu fervor religioso. Apesar de grande cientista, Pascal era um fanático religioso e terminou com seus dias rezando e trancado no mosteiro. Ele morreu ainda jovem. Mas o que a aposta de Pascal nos diz? Nos diz o quanto a mente religiosa é medrosa, é covarde, ela tem medo de pensar. Como Pascal diz que a razão não pode determinar, mas é claro que pode, a razão pode através de um simples pensamento lógico. Se algo existe, eu tenho que ter alguma forma de provar isso. Bom, mas temos um problema porque Deus é um ser sobrenatural, então ele não tem como eu medir. Então, se a moeda gira, ele pode cair mostrando que Deus existe ou Deus não existe. E, na verdade, eu tenho que decidir. Eu tenho que escolher. Mas aí eu tenho um problema. A aposta de Pascal nos diz que se eu morrer, eu posso ir para o céu ou para o inferno. Se eu acreditar em Deus, eu vou para o céu e viverei cercado de anjinhos de camisolão. Mas se eu insistir na minha revolta, eu acabarei indo para o inferno e passarei a sofrer eternamente. Na mente de Pascal, a escolha é óbvia, é mais fácil acreditar em Deus. Mas por quê? Por simples medo. Você não está acreditando porque Deus é incrível e maravilhoso e você reconhece sua grandiosidade. Você simplesmente tem medo do que acontecer com você. Fique pensando o seguinte, como a pessoa pode ter uma vida que leva através do medo, onde você tem medo de um ser supranatural e você não sabe como agradá-lo. Você quer que ele te cubra com as melhores benesses, ou pelo menos que não lhe dê os piores castigos. E se nós formos vermos na Bíblia, vemos que isso não significa muita coisa, porque Jó era grande devoto de Deus, um homem justo, puro e íntegro, e por causa de uma aposta ridícula entre Deus e Satanás, ele acabou sendo um joguete. Os filhos morreram. Mas ele ganhou filhos novos. Mas aqueles filhos morreram. Mas ele ganhou novos. Mas aqueles filhos morreram. O pai vai querer substituir um filho para o outro. Vai dizer, eu perdi 5 filhos, mas ganhei mais 5. Desde quando filhos são cabras? Mas a mente religiosa acha que aquilo lindo e maravilhoso. Mas será mesmo? Aquilo faz sentido? Você trocaria o seu filho por outra criança? Eu acho que sim, eu posso usar a razão para determinar isso. A minha razão é porque eu rezaria para um Deus maníaco e psicopata que só porque eu não acredito nele ele vai me condenar às piores torturas, mesmo não sendo bom e justo, enquanto a pessoa que é injusta, ladra, traficante, assassina, só porque se converte, magicamente ele encontra o céu. Tem certeza que isso é justiça? Assim, o que a aposta de Pascal mostra é que Pascal tinha muito medo. Em todo o seu fervor religioso, ele tinha sempre medo do que Deus estaria observando nele, o que Deus estaria fazendo. Então ele, como todo bom cristão, ele tinha a necessidade de transformar todo mundo em cristãos. Essa, por exemplo, foi um dos grandes problemas do cristianismo, por isso que ele foi até perseguido. Não por causa de que Jesus foi o Salvador e ia mudar o status quo. Não, é porque os cristãos, já naquela época, eram um bando de fanáticos que achavam que todo mundo tinha que seguir a religião deles. Mesmo sendo uma religião extremamente recente, como era na Palestina do século I, todo mundo tinha que ser cristão. E ele ia nas cidades e as pessoas já tinham os seus próprios cultos. E isso começava a haver comoção popular. Aí acabava que as autoridades tinham que restaurar a ordem expulsando todo mundo. Foi por causa disso que eles foram perseguidos. E depois o que aconteceu quando eles tomaram o poder? Perseguiram todo mundo. Só que foram mais eficientes. Mataram todo mundo.
Aí é fácil você converter as pessoas. Então esse negócio de, como o cristianismo chegou começando com uma palavra de um simples pregador. Simples, se dependesse só da palavra de Jesus, esse negócio teria morrido ao longo do tempo. Ainda mais se tivéssemos o pessoal com a retórica ridícula, estúpida e retardada que nós temos atualmente. Mas isso não é importante. O importante é nós voltarmos à aposta de Pascal. Bom, levando em conta da aposta de Pascal, vamos analisar o seguinte. Vamos levar em conta que não é um Deus judaico-cristão que existe. Vamos supor que existe, sei lá, um Deus polinésio. Esse Deus polinésio vai fazer você sofrer penas horríveis. Só que você não sabia que o Deus polinésio existia. Então o que vai acontecer? Você ficou rezando para o Deus errado. Aí o que vai acontecer? Ficam esses cristãos dizendo o quanto eu vou sofrer indo para o inferno por não rezar para o Deus dele, sendo que tanto eu quanto ele vamos para o inferno. O que vai acontecer? Eu passei o resto da eternidade sacaneando esse idiota. Eu estou fodido, mas ele também está. Mas na mentalidade religiosa isso não funciona assim. Você tem que rezar para o Deus judaico-cristão. E se você não rezar para o Deus judaico-cristão, você está ferrado e ele vai para o céu. E outros deuses? Pouco importa, os outros deuses não existem, porque só existe o Deus judaico-cristão. Então, como eu vou apostar? A casa sempre vence. Na verdade, eu acho que é até triste você recorrer para esse tipo de pensamento. Quando você, para justificar a sua crença, você tem que ameaçar os outros. Você tem que achar que os outros têm que temer o que você teme, porque você tem medo. Você não consegue sobreviver tendo uma vida feliz e vendo os outros felizes. Você está infeliz e quer ver os outros infelizes como você. E sua felicidade masoquista é estar infeliz. Isso entra na cabeça de alguém normal? Não. Mas como Pascal disse que a razão não consegue raciocinar sobre isso. Mas é claro que consegue. A razão consegue pensar qualquer coisa. Então, o que devemos fazer? É interessante esse pensamento, o que devemos fazer? Na verdade, nós não devemos fazer nada. O que devemos fazer é viver e deixar viver. O que nós devemos fazer é, você quer rezar para o seu bode preto, desenhar um pentagrama vermelho na fachada da sua casa, acender velas vermelha e preta, arranhar um despacho, ou rezar para um zumbi palestino do século I, fique à vontade, você tem o direito de fazer o que você quiser. O que não pode é você chegar e ficar ameaçando as pessoas, que as pessoas têm que se converter. Porque eu acho que é bem óbvio. Você vive a sua vida, deixa os outros viverem. Mas não, você quer mostrar para as pessoas o quanto você é afortunado. É apenas um ego pessoal, é apenas uma vaidade. E nós sabemos muito bem que a vaidade é o nosso pecado favorito. Se você gostou desse vídeo, bom, você já sabe que nós temos um conjunto de redes sociais que vocês podem compartilhar isso. Leve para os 4 cantos do mundo. Esse é André, do seu ceticismo.net.